Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma alegria ter você aqui conosco. Eu me chamo Dani e vou te ajudar na condução desse segundo encontro da Jornada da Maturidade Espiritual TFO, onde você terá acesso a um roteiro para superar os traumas do passado e construir um futuro segundo o olhar de Deus. E antes de chamar o conteúdo da Emi, eu quero partilhar com vocês o testemunho de alguns irmãos que já estão trilhando o caminho do Tecendo Fio de Ouro. Testemunho da Laiane, que nos fala: eu chorei com as palavras da Emi. Não me considero católica, apenas cristã. Eu vi o curso no Instagram e decidi fazer pelos momentos difíceis que estou passando, como aborto espontâneo, Covid do marido. Deus abençoe toda a comunidade Shalom pela oportunidade que nos dá. Obrigada. Testemunho da nossa irmã Viviane. Deus seja louvado por este curso. Deus Pai me ama e me quis. Quanto amor recebi. Foi libertador até aqui, imagino até o final. Esses irmãos estão aqui para nos provar que é possível trilhar esse caminho de superação. Logo, você também pode trilhá-lo e nesse segundo encontro nós vamos dar continuidade nessa jornada. Como alguns já sabem, a nossa cofundadora da comunidade católica Shalom, Emi Nogueira, ela não poderá estar conosco presencialmente, mas nós separamos aqui algumas perguntas para que ela mesma nos responda e nos conduza nessa jornada, assim como acontece no roteiro do TFO Online. Hoje nós teremos o segundo passo concreto para você continuar nessa jornada. Fica aqui com a gente até o final, que nós teremos um exercício no fim de cada dia. Olha, mas não precisa correr, que você vai ter acesso e em um momento você vai poder assistir o encontro anterior se você ainda não participou do encontro anterior, tá bom? E para você que está chegando agora, eu vou fazer um pequeno resumo, um breve resumo do que foi o nosso primeiro encontro, tá? No nosso primeiro encontro, nós já falamos sobre o que é o Tecendo Fio de Ouro, como é possível seguir o roteiro do Tecendo Fio de Ouro e quais são as graças que eu posso receber ao viver esse roteiro. Por último, nós vimos como perdoar alguém que me magoou tanto a ponto de gerar um trauma em mim, ou até mesmo pior, como perdoar aquela pessoa que me magoa ali constantemente, todos os dias. Como é possível perdoar essa pessoa? E olha, essa última pergunta, ela tem tudo a ver com o primeiro passo que disponibilizamos aqui no nosso encontro, no nosso primeiro encontro rumo à superação dos traumas e da maturidade espiritual. Como você já sabe, teve um exercício, tivemos vários irmãos cumprindo o desafio e eu queria parabenizar você que cumpriu o desafio. Nós ficamos muito felizes com cada foto que a gente recebeu. E olha, se preparem que hoje tem mais. Você que ainda não cumpriu o desafio, não desanima. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, tá? Continua aqui com a gente. Faz o desafio de hoje. Quem ainda não assistiu o primeiro encontro, também não se preocupe. Você não precisa sair correndo agora. Quando terminar o encontro de hoje, você vai poder assistir o encontro anterior. Então vamos lá. Esse evento que está acontecendo durante essa semana é para você que deseja superar os traumas do passado e construir um futuro segundo o olhar de Deus. Mesmo que você se sinta triste, angustiado, incapaz, às vezes triste, inseguro, sem saber como começar e muitas vezes se sente até culpado por ainda ter esses sentimentos, não ter superado os traumas do seu passado. Essa jornada é para você, tá? Você já sabe que não é escravo do seu passado. Você pode ser de fato livre e crescer na liberdade e na maturidade. Vamos para as perguntas? A primeira pergunta de hoje é: para quem é esse caminho de maturidade espiritual que é feito através do Tecendo Fio de Ouro? Quem é que pode ou deve fazer trilhar esse roteiro, essa jornada? Lá no Catecismo da Igreja Católica, nos artigos do 26 ao 49, se você ainda não tem o Catecismo da Igreja Católica, é importante você conferir um pouquinho sobre isso para você viver melhor, tá? E lá ele vai nos ensinar que o homem ele é capaz de Deus. Somente em Deus o homem vai encontrar a verdade. Esse não é um roteiro de autoajuda qualquer, tá? Ele é um roteiro oracional. É para todos aqueles que querem viver um caminho de cura interior,
que querem se conhecer melhor e organizar a própria vida. É preciso ter, como Santa Teresa de Ávila nos ensina, uma determinada determinação. Ou seja, não tem contraindicações, não há restrições. Inclusive, o Tecendo o Fio de Ouro ele é recomendado por terapeutas. Não é mesmo, Emi? Fala um pouquinho pra gente. Essa foi uma grande surpresa para nós. Nós nunca, em nenhum momento, pensamos que algum terapeuta pudesse usar o livro, né? E, de repente, esses irmãos, que evidentemente têm muito mais conhecimento, não é, do que nós, começaram a recomendar o Fio de Ouro. E uma vez tive muita alegria de conversar exatamente com um terapeuta e trocar uma ideia e perguntar a ele por que ele recomendava o Fio de Ouro para os pacientes dele e quais os benefícios que os pacientes tinham com isso, né? E ele me falou que o roteiro, como ele ajuda no autoconhecimento e na organização da própria vida, né, para dar um sentido para a própria vida, isso, vamos dizer, fazia com que o paciente se adiantasse muito no processo terapêutico. Ele não... como se fosse um acelerador, não é? Do autoconhecimento e da cura das feridas que nós todos temos, né? Sabemos que iniciar essa jornada de maturidade espiritual através do Tecendo o Fio de Ouro, da cura do seu coração, pode ser difícil. Algumas pessoas podem achar o exercício anterior mais fácil ou mais difícil. Cada um tem o seu ritmo. Em alguns momentos você pode travar. E aí você pode se perguntar, e se eu travar? Essa é a segunda pergunta de hoje. Fala pra gente, Emi. Se é na minha oração, ao trilhar esse caminho, fazendo os exercícios, eu travar, o que fazer? Vai em frente. Passa a página e vai em frente. Eu vou contar um segredo para vocês. Uma das coisas que deu mais trabalho nesse livro não foi pesquisar, não foi redigir, não foi fazer eu mesma o processo. Uma das coisas que deu mais trabalho para mim e para a Silvia foi organizar as perguntas de formas que a pergunta aparecesse outra vez de outra forma. Tá? Então, vamos supor que tem uma pergunta que diz assim: qual é a cor da blusa da Dani? Nós combinamos, né, Dani? Estamos de pá de jarro, nós duas. Qual é a cor da blusa da Dani? Aí você dá uma travada. Não consegue responder qual é a cor da blusa da Dani, fica louco, puxa os cabelos, fica ansioso. Não. Mais tarde vai aparecer uma pergunta, por exemplo, a Dani está com blusa vermelha, não é? Entendeu? Então, nessa segunda vez, você vai responder a pergunta sem nem perceber, né? Só que não vai sair tão óbvio, vai sair assim alguma coisa como: a Dani está com a blusa da cor de uma maçã. Entende? Então, você, de outra maneira, vai ser alcançada por aquela pergunta que você precisa responder. Passa a página, vai adiante, que você não vai deixar de responder suas perguntas, não. Tá bom? É isso aí, como nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus, nós só temos o hoje para amar a Deus. Nada de ficar cabisbaixo, se você ainda não conseguiu superar todos os traumas do passado. A cada passo dessa jornada, Deus vai dando novas oportunidades para você construir um futuro segundo o olhar dele. O primeiro passo, como vimos no encontro anterior, é o perdão. Hoje, o segundo passo é entender quem eu sou. Que eu sou capaz de Deus, que existe um caminho que eu posso trilhar para amadurecer espiritualmente. Mas, e Dani, se nesse segundo passo, descobrindo quem eu sou, eu não gostar muito do que eu descobri sobre mim? Vamos para a nossa terceira pergunta de hoje. Responde pra gente, Emi, como superar esse medo de uma experiência negativa nesse caminho de maturidade espiritual? O Fio de Ouro, ele é uma experiência de oração.
Se você quer tornar o fio de ouro desesperador, como essa pessoa aí falou, você faça sem rezar. Faça só com sua cabeça, só com sua memória, sem fé, sem esperança, sem caridade. Aí não tem saída. Mas se você segue o roteiro como deve ser seguido, você deve ver. Uma vez eu fiz uma pesquisa, quais as palavras mais usadas no fio de ouro, né? Aquela pesquisa de texto mesmo que você faz, né? E uma das palavras mais usadas é reze agora, reze agora, reze, reze, reze. Então, a experiência agradável do fio de ouro é uma experiência libertadora. Vai doer, sim, vai doer. Como tudo que te liberta dói, né? Tudo dói, desde um regime que você vai fazer, uma dieta, dói, até quando você quer corrigir um vício de se irritar, por exemplo, dói, porque essas coisas vão te mostrando a verdade, e a verdade, ela é a verdade de que nós somos pecadores e de que nós sofremos na vida. Então, tudo que mexe, né, qualquer experiência que mexe com as tuas emoções, ela vai trazer a dor. Porém, se você faz em oração, se você faz junto com Jesus, se você faz seguindo o roteiro, principalmente as partes da oração, você vai ter uma experiência de libertação, uma experiência de perdão, de reorganização da vida. Então, é uma experiência que passa por uma dor para que depois venha a libertação. Aliás, como toda experiência cristã, né? Tem a cruz e tem a ressurreição. Então, não estou dizendo a você que não vai doer, não. Vai doer. Porque a verdade sobre a gente, a verdade sobre o nosso pecado, a verdade sobre o que fizeram com a gente, sobre a maneira como a gente reagiu à vida, isso dói. Mas a consequência da grande dor é uma grande libertação, uma grande paz, uma grande reorganização da vida para o sentido do amor. Eu não sei para vocês, mas para mim é forte, viu? Essa questão da cruz e ressurreição, mistério de dor e amor, mas bendito seja Deus, né? Porque como a Amy nos ensina, se eu vivo esse processo em oração, se torna uma experiência libertadora e não uma experiência que vai me entristecer e vai ser negativa. Deus sempre nos olha com misericórdia. Por mais horrível que tenha sido a sua história, Ele pode tirar um bem do mal que nós vivemos. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a não ter medo e viver esse segundo passo? Descobrir quem eu sou e viver verdadeiramente essa jornada da maturidade espiritual? Vem comigo. Fecha um pouquinho o teu olho agora, se isso te ajuda a rezar, se isso te ajuda a se conectar com Deus. Põe a mão sobre o teu coração. Pede com as tuas palavras: Senhor Jesus, me ajuda a viver este caminho de cura interior, de cura do meu coração. Eu quero, Jesus, ser liberto. Eu quero, Jesus, me conhecer melhor. Eu desejo crescer na fé. Amém? Que os santos anjos da guarda nos ajudem a dar mais esse passo e a não temer. Então, a cada passo que nós vamos dando, está ou não está ficando mais claro como viver essa jornada? Se você ainda está um pouquinho aéreo, eu peço que você persista, cumpra os desafios. Assim, tudo vai ganhando um novo sentido. Apesar de nós estarmos chegando ao fim desse segundo dia, não vai embora, porque nós ainda temos o exercício de hoje, o segundo passo concreto. Você não pode deixar de viver essa jornada completa. Nós ainda teremos o nosso terceiro encontro, que estará disponível na sexta-feira, às 20 horas. Vamos lá para o exercício? Eu acredito que Deus já deve ter falado alguma coisa no seu coração neste dia, mas espera aí que ainda não acabou. Para viver de forma concreta esse segundo passo, nós vamos para o desafio de hoje. Vamos?
nós vimos que é preciso saber quem eu sou. A Amy também nos ensinou que esse caminho de autoconhecimento, ele é vivido na oração, é uma experiência libertadora somente na oração. E hoje nós vamos rezar, pedir a Deus a experiência de saber quem eu sou, para viver esse caminho de maturidade espiritual e assim construir um futuro livre, viver esse momento de cura interior. E como eu vou fazer isso, Dani? Calma, eu vou te orientar. Daqui a pouco nós iremos fazer mais um exercício adaptado do TFO, só que antes de falar o exercício em si, eu quero partilhar com você um pouquinho sobre quem nós somos. É importante que você preste atenção para que você consiga fazer bem o exercício. O que eu vou te falar agora vai ser necessário para você viver bem o nosso desafio de hoje. No roteiro do Tecendo Fio de Ouro, a Amy vai nos ensinar de forma didática e adaptada que descobrir o quem eu sou é como se fosse uma cômoda de 4 gavetas. Meio esquisito, não, mas calma. Pode aí, usa a tua imaginação, imagina lá aquela cômoda do quarto com 4 gavetas, é como se você fosse essa cômoda. E aí a primeira gaveta do quem eu sou é a sua vocação de ser filho de Deus. Todo homem ele é criado por Deus como filho. E Deus é pai de todos, sem exceção. A segunda gaveta de quem eu sou é o ser homem ou ser mulher. A escolha de Deus ter nos criado homem ou mulher. A terceira gaveta dessa cômoda de quem eu sou é a vocação a um carisma específico, que eu vou viver na igreja. Nós temos os irmãos franciscanos, por exemplo, as carmelitas, os leigos, que é toda aquela galera que serve na paróquia, que não é religioso, tá? Você, que serve na paróquia do seu bairro. Os leigos consagrados, como nós, por exemplo, da comunidade católica Shalom. E a quarta gaveta, que é o estado de vida, matrimônio, celibato consagrado ou sacerdócio. Se você ainda não concretizou o seu estado de vida, sem problema. Lembra? Não precisa travar. Em um outro momento, Deus vai te revelar se você ainda não discerniu o seu estado de vida. E aí, tendo feito essa partilha agora, é claro que tem várias cômodas, né, na nossa vida, do quem eu sou, mas aí me separou esse exemplo didático para que a gente veja direitinho e tenha a essência de quem eu sou. E aí, diante de Deus, sempre numa atitude de acolhida, de ação de graças, você vai fazer esse exercício. Vai anotando passo a passo, tá? Diante de Deus, você vai transcrever as frases de Santa Teresinha e do Moisés, nosso fundador da comunidade católica Shalom. Por que isso? Para que você utilize essas frases e possa rezar sobre quem você é. E eu vou falar agora as frases para você. A frase de Santa Teresinha é: sou o que Deus pensa de mim. A frase do Moisés é: para eu ser quem plenamente sou, foi e é preciso, todos os dias, renovar a resposta ao chamado divino, minha vocação, de ser, no meu caso, Moisés, filho de Deus, Shalom, celibatário. Este sou eu, isto não é acidental, isto é essencial. Isto não tem caráter de transitoriedade, mas sementes de eternidade. Quando você for transcrever o trecho do Moisés, você vai dizer o seu nome. No caso, por exemplo, eu, Daniele. Sou Daniele, filha de Deus, casada, Shalom. Isto não é acidental. E aí você vai fazer do jeitinho conforme quem você é. E aí, meu irmão, minha irmã, você vai conversar com Deus sobre o desejo de acolher plenamente quem você é. Escreva no seu caderno de oração. Você também pode ler o Salmo 62 para te ajudar a louvar a Deus, a acolher quem você é e poder, com o salmista, dizer: vosso amor vale mais do que a vida. Se você realmente está disposto a superar os traumas do seu passado
e construir um futuro segundo o olhar de Deus e viver bem essa jornada. Eu quero que você comente como foi essa aula de hoje, até agora, e se você vai aceitar o desafio. Quem está disposto a cumprir o desafio? Como a Amy nos ensinou, essa será mais uma experiência libertadora, mais um passo para a maturidade espiritual, para superar os seus traumas e construir um futuro segundo o olhar de Deus. Quer saber o próximo passo? Não perde o próximo encontro, na sexta, não esquece. Eu quero ver o desafio feito, hein? Dessa vez, quem quiser pode postar lá no Instagram uma foto da frase de Santa Teresinha escrita no seu caderno de oração. Aproveita e marca o Instagram da Amy, @EmyNogueiraOficial. É super importante você escrever e não deixa de ter essa experiência de anotar tudo que Deus falou no seu caderno. Se você está no grupo do WhatsApp, vai ser disponibilizado hoje um PDF com as orientações sobre o exercício. Você que ainda não entrou no grupo do WhatsApp, corre que ainda dá tempo. Nós vamos deixar um botão aqui nessa página ou na descrição do vídeo. Não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou do nosso encontro de hoje e, se possível, convide um amigo para também viver essa jornada libertadora. Para finalizar, fechar com chave de ouro, vamos pedir para Nossa Senhora o seu socorro e proteção nessa jornada? Sei que muitos desafios podem se levantar, mas nada como recorrer ao colo da mãe, não é verdade? Então vamos rezar juntos? A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nós nos vemos na sexta-feira. Que Deus te abençoe. Shalom.